Boa noite a todos. Eu realmente estou emocionado. Peço até desculpas porque esta é a primeira vez que eu vou me dirigir aos meus amigos do Leon Denis na noite de domingo. Eu tenho trabalhado bastante na quinta-feira e é uma alegria imensa estar aqui pela primeira vez fazendo esse trabalho de divulgação da doutrina para os nossos irmãos de domingo. Muito obrigado pelo convite. E hoje nós estamos trazendo aqui como tema uma palavra pequena, que a gente quase nem pronuncia ela, poucas vezes ela é usada, e poucas pessoas sabem o seu significado, e principalmente a relação dela com o que fazemos no nosso dia a dia. O tema de hoje é a indulgência. Isso mesmo. O tema de hoje é indulgência. Mas o que é indulgência? Segundo os dicionários, nós temos vários, eles trazem como compreensão, perdão, misericórdia, compaixão, tolerância. E até nos anais jurídicos, ele serve como clemência, absolvição penal e por aí vai. E segundo o Espiritismo? Segundo o Espiritismo, a indulgência é a facilidade de tolerar, de perdoar os erros alheios dos nossos próprios. Lembrando bem, é a facilidade e a disposição e a vontade de tolerar, perdoar os erros dos outros e os nossos próprios erros. Isso significa indulgência. A indulgência ela pode ser entendida como um sentimento doce, um sentimento fraterno, eu diria até um sentimento de caridade, um sentimento de compaixão, sentimento esse que nós devemos alimentar para os nossos irmãos e para nós mesmos. Isso, para nós também. Antes de falarmos sobre perdoar, tolerar, vamos fazer aqui uma pequena comparação que vai nos ajudar a entender melhor o porquê é que nós devemos ser indulgentes. Com o devido respeito ao nosso Pai por usarmos o seu nome nessa comparação, mas vamos comparar a forma com que Deus, nosso Pai, nos educa e como nós, que somos pais e mães, educamos os nossos queridos filhos. Uma comparação entre um e o outro. O nosso Criador, ele analisa todos os nossos comportamentos e nos julga da mesma forma ou de uma forma semelhante a que nós julgamos, da forma com que nós criamos os nossos filhos, da forma com que nós educamos. Filhos esses que nós geramos, que nós alimentamos e que nós educamos com muito amor. Se observarmos, por exemplo, um filho nosso, de 1 ano de vida, até concluir o curso universitário, nós vemos que o nosso comportamento
Ou então que o nosso julgamento é sempre medido pela idade do nosso filho. Por exemplo, se um filho de 1 ano, estando no colo da mãe, dá-lhe um tapa na mamãe, a mamãe segura a mãozinha, o que a mamãe faz? Filho, não faça isso, não pode bater na mamãe. Se um filho de 10 anos dá um tapa no rosto da mamãe, o que a gente fala? Filho, não faça isso. Não. A nossa forma de educar com esse filho de 10 anos já é diferente. Porque ele já tem outro entendimento. Ele já ouviu muitas vezes que não pode bater no rostinho da mamãe. Então a nossa forma de educar vai ser diferente do que do filho de 1 ano. O planeta Terra é verdadeiramente uma escola. Escola essa para a nossa evolução espiritual. E por isso, é uma comparação pertinente com a evolução escolar dos alunos desse nosso planeta. Podemos fazer também um paralelo aí entre os alunos de uma escola e nós, como alunos da escola Terra. Peguemos, por exemplo, um curso primário. Acho que vai de 6 a 10 anos. Entre essas crianças de 6 a 10 anos, muitas coisas, eles se comportam iguais. Porque já têm a compreensão, tanto um quanto o outro. Elas já são comuns às duas idades. Por exemplo, chegar no horário, não responder, talvez, e assim por diante. Mas em outras coisas, quando é um menino dessa mesma escola de 6 anos, por exemplo, que quebrou uma vidraça, ele vai à diretoria e lá vão ensinar-lhe que não pode se quebrar uma vidraça, porque ela é da escola, porque ela é um bem público, é para ele estudar nessa escola, outros também precisam estudar. O ensinamento para essa criança é feito como se estivesse acontecendo da primeira vez, como se ele desconhecesse esse fato. No mesmo dia, um menino de 10 anos, que já está há 5 nessa escola, quebra uma vidraça. Já não vai se falar com ele dessa mesma forma, porque ele já ouviu esse ensinamento em anos anteriores. Ele já aprendeu que não se quebra o vidro da escola. Então a educação para essa criança de 10 anos, no mesmo ato, no mesmo erro, tem julgamentos diferentes. Por causa da idade e da compreensão de cada um deles. O mais novo ainda não está aprendendo a se comportar naquele ambiente, enquanto que o mais velho já teve toda a oportunidade de aprender, e não se faz isso. Esta forma de aceitar pela idade alguns erros são muito comuns. Nós vemos isso o tempo inteiro. São normais, então. Ou ainda, são até aceitáveis. E a isso se dá um nome: indulgência. A isso se chama indulgência. Então, eu perdoo, eu tolero, eu aceito, porque ele ainda não aprendeu como seria o certo fazer.
Eu fui indulgente. Nosso Papai do Céu nos olha, nos cuida, nos assiste. Como crianças espirituais que nós ainda somos. Ele pode estar nesse momento enxergando o que nós estamos fazendo aqui, e a cada um Ele nos enxerga com a idade espiritual que nós temos, pelo tempo de vivência espiritual que nós temos, pela quantidade de encarnação que nós temos. Então Ele pode estar olhando aqui agora e falando: olha, o Heitor está cometendo aquele erro porque ele ainda é um espírito com 5 anos de idade, um espírito infantil. O seu Hélio já está mais esclarecido, tem 7 anos de idade espiritual. A Dona Teresa tem 10 anos de idade. E a cada um, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo, como nós estamos se comportando, Deus, nosso Pai, com indulgência, nos analisa pela nossa idade espiritual. Lembre-se de Jesus. Muito será cobrado a quem muito foi dado. E é lógico. E por isso, meus irmãos, muito dos nossos comportamentos, dos nossos erros, já são esperados por Deus. E, portanto, já são tolerados pela indulgência divina. Porque nós ainda não sabemos fazer o certo. Podemos até ter o conhecimento, mas ainda não sentimos no nosso coração a vontade de fazer aquilo como certo. Mas, no entanto, aquilo que já aprendemos, aquilo que já temos realmente condições de fazer certo, mas continuamos errando, aí nós vamos responder pelos nossos comportamentos reprováveis. A indulgência é como se nós não víssemos os defeitos dos outros, ou se os vemos, nós evitamos falar deles, evitamos divulgar aquela conhecida fofoca. Ou, mais moderninho, evitamos de compartilhar com os outros. Não é assim? É até ao contrário disso. Pois a indulgência ou indulgente ocultam os defeitos do outro. Como se fizesse vistas grossas, a fim de que esses defeitos não tornem conhecidos para os amigos daquele irmão, para os familiares daquele irmão, pois irão denegrir a sua imagem, condená-lo, e isso só irá contribuir para a sua piora. O espírito indulgente, ou até o homem indulgente, jamais deve se ocupar com os maus atos dos outros, a menos que seja para prestar um serviço, para contribuir com esse irmão para a sua correção. Aí, sim. O indulgente não faz observações chocantes,
Não tem nos lábios palavras de censura. Ao contrário. O indulgente tem apenas bons conselhos. Conselhos que são dados, mas discretamente, sem humilhar o outro irmão. No nosso evangelho, no espírito que se identificou como espírito protetor, José disse assim, e ele disse dando ênfase. Ele falou mais ou menos assim: ó homens, quando será que julgarei os vossos próprios corações? Quando julgarei os vossos próprios pensamentos e os vossos sentimentos? Também os vossos próprios atos. Sem ficar nos ocupando apenas com o que fazem os vossos irmãos. Quando é que vós tereis e usarei os seus olhares severos, apenas para vós e não para os outros? Pois é, chamou a nossa atenção. Ele continuou assim: sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os seus irmãos. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência, ela atrai, ela acalma, ela ergue o irmão que erra. Ao passo que o julgamento, que a condenação, ela desanima, ela afasta, ela irrita e ela gera ódio. Olha que legal, gente. Que tal meditarmos sobre esse final? O julgamento, a condenação, desanima, afasta, irrita e gera ódio. É um bom pensamento. Se eu já não cometo o erro que o meu irmão ainda comete, se o Hélio com 7 anos não comete o erro que o Heitor de 5 anos ainda comete, ok? É porque ele é um espírito, eu, no caso, né? Um espírito mais jovem. Então eu não tenho que tripudiá-lo, humilhá-lo e denegrir a sua imagem. Por que será que nós enxergamos tão facilmente os defeitos alheios e somos tão cegos e fazemos vistas grossas com relação aos nossos erros? Todos nós temos más tendências a vencer, todos nós temos defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos temos um fardo pesado para carregar. Mas fardo esse que nos ajuda na nossa evolução, que nos ensina, que nos molda, que nos aperfeiçoa. Dito tudo isso, meus irmãos, vamos refletir um pouco. Uma perguntinha que eu mesmo vou responder. Mas lembrando o que disse Jesus: não julgueis, para não ser julgado, e que atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Bom, acabei de falar que todos temos defeitos, que ninguém é perfeito. Concluímos então pelas palavras de Jesus que ninguém tem o direito de repreender, não tem o direito de corrigir,
ou de julgar o seu próximo. Está correto isso? Se nós formos ao pé da letra, se analisarmos friamente, sem raciocínio, essa pergunta, é óbvio que a resposta seria sim, mas certamente que não é essa a conclusão que devemos tirar, porque cada um de nós deve trabalhar pelo seu próprio progresso, mas principalmente pelo progresso do próximo. E principalmente ainda daqueles mais próximos, daqueles cuja tutela nos foi confiada, como nossos filhos, nossos irmãos menores, nossos pais idosos e nossos parentes. Por isso mesmo, devemos repreender ou aconselhar com moderação, com compaixão, para que seja um ato de caridade, e não como nós fazemos na maioria das vezes, repreender simplesmente pelo desejo de humilhar, de diminuir, de fazer que ele pareça ser pior do que eu, já que eu não consigo mostrar que eu sou melhor que ele, eu quero que ele seja pior do que eu. Nesse último caso, repreender para humilhar é uma maldade. Mas no primeiro caso, é um dever que a caridade manda que seja cumprida com todo o cuidado possível. Outra pergunta. Então devemos olhar para todos os lados e só enxergar o bem, pensando que tudo faz parte do grau de evolução de cada um. É claro, né, gente? Não é esse o nosso comportamento correto. Fazer vistas grossas a tudo e achar que está tudo certo. Ver tudo maravilhoso prejudicaria e muito o progresso coletivo, o progresso da humanidade, o progresso da família. Tudo depende da intenção com que olhamos ou da forma com que reprimimos. O erro está no fazer que a observação ou que a reprimenda redunde em prejuízo, em detrimento do próximo, desacreditando-o da opinião geral. Isso é um erro. Mais uma pergunta. Haverá casos em que convenha que se desvende os maus que os outros fazem? É muito delicada essa questão. E para resolvê-la, é necessário apelarmos para algo que se denomina como caridade bem compreendida. Quase não se ouve falar nisso. Gravem isso. A caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la para estranhos. Se, porém, essa imperfeição pode acarretar prejuízos a
terceiros, no plural, terceiros, deve-se, neste caso, dar preferência ao interesse maior, porque está prejudicando mais pessoas do que eu prejudicar a um só. Vocês já viram falar em direito individual e direito coletivo? Existe na nossa legislação aqui da Terra. Segunda circunstância, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale que caia um do que muitos se tornarem suas vítimas. Essa é a caridade bem compreendida. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e as dos inconvenientes. Qual prato da balança vai ficar mais pesado? Vamos ter mais ganhos ou mais perdas? Vamos ver um exemplo. Situação primeira. Um homem no final do dia, indo para a sua casa, ao quase chegar, passa no mercadinho vizinho do seu lado e compra uma garrafa escrito 5-1 e segue com ela para casa. Detalhe, na casa mora ele, apenas ele, sozinho. E lá ele não incomoda ninguém, nem vizinho, nem nada. Mas como eu não gosto que ele beba, porque eu acho que é errado, né? Como eu sou caridoso, eu já na frente de todo mundo, e aí, vizinho? Já vai indo para casa tomar uma cachaçinha, hein, seu cachaceiro? Não, gente, não estou ofendendo, eu estou querendo ajudá-lo, eu quero o bem dele, estou repreendendo. Será que eu vou estar ajudando esse irmão fazendo isso? Situação 2. Esse mesmo homem, chegando em casa, antes para no mercadinho, pega a garrafinha 5-1 e vai em direção ao seu lar. Detalhe, lar onde ele mora com a esposa e 4 filhos pequenos. E todos os dias, após ingerir aquela garrafa, ele espanca a mulher e as 4 crianças. Este segundo caso, todos já entenderam que se enquadra dentro da caridade bem compreendida. Se eu tiver amizade com esse vizinho que espanca a sua família, eu posso até tentar me aproximar dele, particularmente, chamá-lo de lá, tentar iniciar uma conversa, ver se eu posso ajudá-lo de alguma forma. Não estou denegrindo a imagem, estou ajudando, evitando um mal maior. Se ele não aceita, ou se ele não tem nem amizade comigo, nem eu com ele, o que eu posso fazer? Não adianta eu gritar, cachaceiro. Não. A melhor atitude seria 190. Olha, eu sou da rua tal, número tal, tenho um vizinho, trabalhador, mas toda tarde ele chega em casa trazendo uma garrafa com o número 5-1 à frente, e após ingeri-la, ele espanca mulheres e 4 crianças.
e ele já está chegando, entrando na sua casa nesse momento, vocês poderiam, por um acaso, ficarem circulando para evitarmos a agressão à família? Não é uma atitude caridosa? Não estou praticando uma caridade bem compreendida? Eu estou magoando o meu irmão? Isso chama-se indulgência. Eu compreendo a situação do meu irmão, eu perdoo a situação do meu irmão, mas eu tenho que tomar uma medida, porque irmãos menores e mais frágeis vão sofrer as consequências dos seus erros. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Já estamos partindo aí para um estudo sobre defeitos. Por exemplo, vou estudar sobre o alcoolismo. E a resposta nos vem dizendo: se fizer isso para criticar, sim, incorre em erro. Agora, se fizer isso como estudo para ajudar, para que aquilo diminua, para que aquilo deixe de se propagar, aí sim, aí está fazendo certo. Por exemplo, se eu estou estudando sobre o alcoolismo e quero divulgar que no bairro tal é o bairro onde mais se bebe, onde mais se faz bagunça, e no outro bairro, né? O que isso vai contribuir? O que adianta eu ficar mostrando quem são os que bebem? De nada eu ajudei. Ok? Agora, se tiver um intuito educativo, aí sim. Outro caso, para que a gente entenda como ser indulgente e agir. Em uma sala de aula, um aluno novato, fazendo a sua tabuada do 7. Veio de uma escola mais fraca, se atrapalhou todo e cometeu muitos erros na tabuada. Um coleguinha ao lado viu que o professor tinha posto os erros, erro, olhou e começou a zombar. E começou a tripudiar o coleguinha novato. E começou a rir. Ele não sabe a tabuada do 7. Como ele é burro! Acontece isso, não acontece? Nas escolas? Pois é. Mas quando esse menino que estava tripudiando o outro, vira o rosto e olha para o lado e vê o seu professor, aquele senhor com notável conhecimento, esse senhor portando o caderno do menino zombeteiro. O professor abre justamente na página da tabuada do 9 e coloca na frente do menino. O zombeteiro errou toda a tabuada do 9. O menino olha para o professor olha para ele, olha para a tabuada e olha para o outro menino. Não precisou dizer mais nada. Ensinou, educou, mostrou para aquele menino que todos nós erramos, que cada um está no seu grau de evolução. De que adianta eu ficar olhando o erro dele se eu vou cometer o meu logo ali? Meus irmãos, para ser indulgentes, devemos levar aos nossos irmãos, juntamente com a tolerância e o perdão, também o nosso amor fraterno.
Vamos substituir a difamação que enlameia pelo amor que purifica. Que possamos nós sustentar os fortes e também os fracos, animando-os, incentivando-os, a juntos carregarmos cada vez mais aqueles que precisam aprender, mostrando-lhes a infinita bondade de Deus e sendo indulgentes com todos eles. Meus irmãos, se formos indulgentes com os nossos irmãos, o nosso Pai Celestial, com certeza, usará de indulgência conosco. Nós seremos julgados com o mesmo metro que nós medimos os nossos irmãos. Por que eu vou querer ser julgado pelo Pai da mesma forma que eu julgo mal os meus irmãos? Não. Vamos ser inteligentes. Compreendamos todos a misericórdia divina do nosso Pai. E não nos esqueçamos nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelas nossas orações e pelos nossos atos: Pai nosso, seja indulgente conosco, como nós procuramos ser indulgentes com os nossos irmãos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Mensagem de oração para nós, por favor.